Fala, galera, beleza? Bom dia! Tudo na paz aí com todo mundo? Vamos nessa? Vamos trabalhar? Aê, fala sério, fala sério. Bom dia pra geral. Ia começar com um sonzinho pra relaxar um pouquinho, mas eu sou tímido, eu não sei fazer essas paradas, não. Mas assim, ó. Cresça, independente do que aconteça, eu não quero que você esqueça. Eu gosto muito de você. Chego e sinto o gosto do teu beijo. É muito mais do que desejo. Me dá vontade de tocar. Teu olhar é forte como a água do mar. Vem me dar algum sentido pra viver e cantar a noite. Quero ser feliz também. Navegar nas águas do teu mar. Deseja para tudo que vem. Flores brancas faz me manjar. Valeu, galera. Foi só para dar uma aliviada na mente no sábado. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Minha voz tá ruim pra caramba, mas vamos nessa. Só para desejar um bom dia, quase tarde para vocês nesse sábado. Nossa última aula de sábado, né, galera? Então, que a gente comece e termine da melhor maneira possível. O objetivo é fazer vocês se sentirem melhor. Acho que é assim que a gente faz a produção ser mais eficaz, né, quando a gente está bem com os nossos corações, com as nossas mentes. Quero agradecer pelas mensagens de carinho da semana passada, agradecer aqueles que participaram da live comigo e com o Barbosinha ontem. Para quem não viu, ainda está disponível, tá lá no meu Instagram, tá? @FlávioBueno13. Tá bem legal, sobre 11 de setembro, né? Os 11 de setembro aí da nossa vida, beleza? E é isso aí, vamos nessa, vamos trabalhar? Vamos embora, vamos embora. Deixa eu ver quem tá aqui para dar bom dia para todo mundo, porque senão não vale, né? Deixa eu me ver. Fala minha, oi Bia, Bias, né? Claudinha, Dudinha. Emanuel, ei, Dudinha, você já me viu cantar nessa vida, né, velho? Mal pra caramba, mas já me viu. Grace, Hanna, Isa, Júlia, Lala. Obrigado, Lala, pela força. Marcelo, Mari, Marisa, Nayara, bom dia para todo mundo. Vocês são goods vibes. Vamos nessa, vamos trabalhar. Olha só, vou compartilhar a tela com vocês. Dudinha, algumas vezes na vida, né? Massa demais. Simbora. Olha só, deixa eu compartilhar a tela com vocês. A gente começou na aula passada a bater um papo sobre descolonização. Confere, meninos. A gente falou um pouco sobre descolonização afroasiática, terceiro mundismo e pacto dos países não alinhados. Né? E hoje a gente vai falar da descolonização. Aliás, começamos inclusive a falar da descolonização. Né? E eu falei para vocês que ia trabalhar hoje com vocês. Deixa eu colocar aqui, deixa eu compartilhar. Que é trabalhar hoje com vocês os movimentos em si, né? Quais são os principais conflitos que a gente teve no continente africano e tal. Né? A gente vai bater esse papo sim, tá, meninos? A gente vai falar um pouco sobre os principais conflitos no continente africano nesse período de descolonização afroasiática. Então vamos embora. Começamos assim, terminamos assim, começaremos assim. Olha só. Meninos, quando a gente fala de África, a gente tem, de alguma forma, alguns movimentos que são bem interessantes e importantes da gente destacar, beleza? Toda vez que a gente fala de movimentos importantes, movimentos que são fundamentais, meninos e meninas, a gente precisa citar alguns contextos que são importantes e impactantes para a sociedade, beleza? Bom, a gente tem alguns destaques
importantes, né? O primeiro deles, meninos, é o que nós chamamos de Argélia. Aliás, o conflito na Argélia é talvez um dos mais emblemáticos conflitos locais, e explicarei por quê, tá? Quando a gente fala de Argélia, galera, a Argélia tem um movimento super sangrento, tá? Uma guerra super sangrenta, né? E que recebe, inclusive, uma nomenclatura, tá? Ela é chamada de Guerra do Maghreb, da região do Maghreb, tá? Não envolve só a Argélia, mas é considerada uma guerra civil, tá? Por conta do volume de civis envolvidos, né? E específico em relação à Argélia, tá? É um conflito com mais de 1 milhão de mortos, beleza? Entre dois grupamentos importantes, né? A FLN, a Frente de Libertação Nacional, né? Mais uma massa de muçulmanos, daquela que é chamada moçada de África Islâmica, confere. Essa África Islâmica, meninos, é toda aquela região norte, né? Do continente africano, islamizada, né? A África Islâmica, beleza? Versus os franceses e os colonos franceses, que eram chamados de Pied Noir, tá, moçada? Ou também os pés pretos. Uma marca disso, inclusive, é a presença desses caras aqui, ó, os famosos legionários, tá? Que eram a força militar francesa para a região, tá certo? Bom, moçada, nós tivemos uma batalha bastante violenta, a mais clara delas, a mais violenta delas, é a chamada Batalha de Argel, um mau confronto, tá? Meninos e meninas, os franceses agiram com absurda violência, e eu estou repetindo isso para vocês, né? A descolonização inglesa, ela é mais branda, ela é menos violenta, tá? Até por conta da questão monetária mesmo, da questão de grana, dos investimentos. Os países estavam quebrados pós Segunda Guerra Mundial. Eles não podiam fazer esse investimento maciço em conflitos. Só que a França não queria perder o que, meninos e meninas? A França não queria perder suas colônias, né? E o Maghreb, sobretudo, porque é uma região rica em petróleo, aquela parada toda. Então, a porrada comeu, a Batalha de Argel foi super violenta. Há uma pressão da comunidade internacional, né? E essa pressão faz com que os franceses recuem no caso do Maghreb, porque a coisa estava desencadeando ali, meninos, um processo bastante insustentável, né? E aí, nessa ótica, meninos, a gente tem a assinatura de um armistício, chamado Armistício de Evian, em que a França reconhece a independência da Argélia sob o comando mesmo da Força de Libertação Nacional. E aí que aparece um grande líder, né? O famoso Ben Bella, meninos. Ben Bella, que comandou a Argélia por muito tempo, né? Meninos, assume a presidência, a liderança, né? Da Argélia nesse momento, tá? A gente precisa fazer alguns destaques, meninos. Primeiro, que isso gera uma diáspora, tá? Chamada de diáspora argelina. Essa diáspora argelina leva os argelinos, sobretudo, para onde? Olha só, para uma região, para a França, né? A França, meninos, constrói aqui, ó, uma série de, esse é um termo importante demais, tá? Guetos para a ocupação desses argelinos. Eu não sei se vocês já assistiram, tiveram a oportunidade de assistir um filme chamado B13, Distrito Número 13, né? Que é formado, são guetos construídos pelo Estado francês para abrigar esses argelinos, tá? Entretanto, meninos, muitos desses argelinos também passaram a ocupar, desculpe se meu francês está meio ruim, tá? Mas também passaram a ocupar as banlieues, né, meninos? Para quem fala um pouquinho de francês, banlieues é vilas do lixo, né? As cidades subterrâneas, tá, meninos? Ou seja, favelas, tá? Então nós temos também favelas na França, né, de ocupação argelina, sobretudo argelina, tá? Alguns nomes são interessantes, né? Porque, olha só, a violência contra o argelino é tão absurda na França, tão absurda, tão absurda,
meninos, que você, por exemplo, pega um jogador que nem o Benzema, que nem o Zidane, que jogaram a vida toda na seleção francesa, e eles até hoje não cantam o hino francês, né, por conta, aliás, inclusive um é técnico do jogador, o Zidane é técnico do Benzema, inclusive no Real Madrid. O Benzema nem joga mais na seleção francesa por conta de uma briga com um jogador, mas um dos motivos dele não ser convocado, mesmo sendo o maior centroavante francês em atividade, né, porque o Giroud é muito fraco, diga-se de passagem, né, é justamente por conta dessa briga. Ele não canta o hino francês, né, porque a Marsellesa, o hino francês, tem na sua essência, meninos, um termo que diz respeito aos argelinos, né? Vamos pisar na cabeça dos impuros. Quem são os impuros? Os muçulmanos do norte da África, dentre os quais citamos a Argélia. Por isso que ele não canta o hino e por isso que ele não é respeitado dentro da França, como, por exemplo, outros jogadores de origem francesa. Tá? Ele é filho de argelinos, o Zidane. O pai do Zidane, galera, ajudou a construir o estádio do Olympique de Marseille, que é depositado, que é sobre um cemitério de argelinos em Marseille. Só para vocês entenderem como é que a situação é muito doida, né? E por que tem tanto ódio centrado ainda em relação aos muçulmanos do norte da África com a França, beleza? Bom, meninos, outro local importante da gente destacar, né, é o Congo, né? O Congo é um país super grande, né, dentro do continente africano, cara, de riquezas minerais absurdas, né, diamante, ouro, cobre, ferro, níquel, tá, uma região super rica. Aliás, das províncias africanas, provavelmente daquelas colonizadas, era a mais rica, né. Tem colonização histórica, meninos, olha só, colonização histórica feita pelos belgas, tá? Eu acho, inclusive, eu gosto sempre de citar um detalhe aqui: a manutenção da violência racial promovida pelos belgas, ela é absurdamente gigantesca, e a prova cabal desse processo, meninos e meninas, é a presença dos famosos zoológicos humanos, né? Vou voltar a compartilhar, espera só um pouquinho que volta, tá? A presença dos zoológicos humanos, né? E você tem a prova cabal desse processo. Eu vou mostrar agora para vocês, né? Deixa eu mostrar aqui, aí, pronto. Deixa eu compartilhar novamente a tela, né? Aqui, aqui, né? Olha só, meninos, aquela lógica do fardo, a ideia do fardo do homem branco, né, e tal, meninos, o Yves Lacoste fala um pouco sobre isso, né? Durante vários séculos dividiram a humanidade em cristãos e pagãos, depois civilizados e selvagens, considerando os primeiros, evidentemente, como portadores de uma superioridade incontestável e congênita sobre os segundos, né? Entre as duas guerras, os civilizados estavam de acordo quanto ao mérito de também serem civilizadores, né? Quanto aos selvagens, a maioria tinha se transformado em povos que não podemos deixar entregues a si mesmo. Um dos maiores geógrafos do século XX, o Yves Lacoste, né? Essa imagem aí que vocês estão observando, moçada, é a imagem do último zoológico humano que ainda funcionou no planeta, era a exposição de crianças africanas, tá? Olha só, será que isso é o conceito de civilização? Essa imagem é tirada em 1957 no Congo belga, né? Crianças belgas engaiolando meninos, crianças congolesas, né? Daí você já percebe o quão violenta. Aliás, a gente teve agora, há poucos dias, né? A derrubada de estátuas do Leopoldo II, né? O ex-rei belga, né? Então, daí vocês já conseguem ter uma noção do quão violenta foi a ação belga no Congo, tá certo, meninos? Em 1960, a Bélgica concede a independência em função de pressões populares lá na Bélgica, tá certo, meninos e meninas, né? O presidente na época empossado foi o Joseph Kasavubu, né? Mas era um sistema parlamentarista com o presidente, como é o caso da Rússia, né? Tinha um primeiro-ministro e tinha o presidente. O primeiro-ministro era o Patrice Lumumba, tá, moçada?
que era ligada ao John Kenyatta, né, e do movimento nacional congolês, tá? Quando o Lumumba assume, meninos, o poder junto com o de Kasavubu, né? A gente tem, meninos e meninas, o início de uma guerra civil, sobretudo entre duas províncias, né? A província de Kassai e a província de Katanga, que era a região mais rica do Congo, diga-se de passagem, né? Onde nasce, inclusive, o próprio rio Congo, né? E aí a gente começa uma guerra civil em torno de separação, né? As províncias separatistas, províncias ricas em minerais, financiadas por belgas, né? Em 1961, o Patrício Lumumba, que era contrário à separação, foi assassinado, né? Dizem até hoje que muito disso está diretamente relacionado a, meninos, a questão da intervenção belga, da Força Especial de Inteligência belga, né? Nesse momento dessa guerra civil, a gente tem inclusive um cara indo para lá lutar nessa guerra civil, que é o Ernesto, né? O Che. O Che vai lutar lá. É quando o Che abandona o cargo de ministro das Relações Exteriores de Cuba, moçada, e vai lutar na guerra civil congolesa, né, entre nacionalistas e socialistas, tá certo, meninos? Em 1965, o general Mobutu Sese Seko, né, que era pró-Estados Unidos. Aliás, o Congo é um exemplo de uma ditadura americana ou bancada pelos Estados Unidos, assim como o Egito tá? Torna-se o ditador do país e o país inclusive muda de nome, né? Passa a se chamar República do Zaire. Para quem já pegou livros de geografia um pouquinho mais antigos, né? Tem lá Congo, República Democrática do Congo, ex-Zaire, né? Eu lembro muito dos meus livros de geografia com essa afirmação, porque isso durou até, moçada, olha só, 1997, né? Quando o Laurent Kabila conseguiu depor o Sesco, né? E o país voltou a adotar o nome República Democrática do Congo com feições, tá? Isso é importante, tá, meninos? Cadê a canetinha? Com práticas, toda vez que você ouvir esse termo aqui, ó, República Democrática do Congo, meninos, você vai fazer uma referência direta a um país que adota, olha só, o socialismo. Tá certo? Então esse é um detalhe também super importante. O Congo, moçada, é a província mineralogicamente mais rica da África, tá certo? E por isso que é alvo de tantos conflitos até os dias atuais, tá? Então esse é um ponto importante de destacar. Vamos lá. Depois a gente vai começar a falar um pouco sobre a África portuguesa. Galera, a África portuguesa está diretamente relacionada à tentativa de manutenção do mercantilismo ou desse capitalismo comercial por parte de Portugal, né, sobretudo na ditadura do Salazar. Né? Aliás, há um detalhe que é importante: esse é o motivo do atraso português em relação a outros países europeus. Né? É lógico que Portugal não é um país rico em recursos minerais como é, por exemplo, a Alemanha, como é, por exemplo, uma França, mas Portugal tinha o capital colonial ao seu dispor, só que ao invés de usar isso para se industrializar, demorou para caramba para fazê-lo, né? Não à toa, o Portugal só vai começar a desenvolver sua atividade industrial, galera, aí em 74, 75, né? Entra na Comunidade Econômica Europeia em 1985 e aí começa uma revolução industrial efetiva no Estado português. Portugal todo, moçada, não tem a quantidade de indústrias que tem o Rio de Janeiro, só para vocês entenderem o tamanho do atraso do país nesse sentido. Né? A Revolução dos Cravos vai derrubar o Alexandre, tá, meninos? O movimento é um movimento militar que derruba a ditadura salazarista, né? Lembrando que o Alexandre é o sucessor de Salazar, né? E implementa aí a democracia em Portugal. E se você implementa a democracia em Portugal, não tem como mais, moçada, promover a manutenção da estrutura colonial. Então, a Revolução dos Cravos, em 74, desarticula, meninos, o Império Colonial. Os portugueses demoraram muito para abrir mão das colônias, isso atrasa pra caramba, meninos e meninas, o desenvolvimento de países como Angola, Moçambique, Guiné, Bissau e outros tantos, tá? Bom, vamos lá, vamos brincar um pouco com esse assunto, né? A África portuguesa. Quando a gente fala de Angola, galera, nós temos aqui alguns pontos que são importantes de serem destacados, tá? O Zoom Kit
Vocês estão conseguindo me ver? Não sei o que aconteceu, não sei que parada foi essa, não. Pronto, vou voltar. Vocês estão conseguindo me dar? É porque deu um pau aqui que eu saí do Zoom e voltei. Não sei por que não. Enfim. Vamos lá, meninos. Olha só. Angola, tá? A independência de Angola, ela vai se desenvolver em 1975, tá? A independência de Angola. Deixa eu apagar isso aqui, porque isso aqui tá meio feio, tá? Bom, olha só. Meninos, a independência em 1975, através do Tratado de Alvor, tá certo, moçada? Esse tratado, meninos, ele não culminou numa saída pacífica da independência, da emancipação, né? Ao contrário, se inicia ali uma violentíssima guerra civil, tá? Uma das mais violentas, inclusive, meninos, é chamada de Guerra Civil Angolana, que vai durar entre 1975 e 1992, tá? Um ponto que eu acho importante, antes da gente descrever, né, caiu ano passado no vestibular da UNB e é importante a gente citar alguns pontos, tá? Essa guerra civil angolana, moçada, tem, primeiro, olha só, a participação de Cuba, tá? Cuba, moçada, inclusive envia militares para lutar na Guerra Civil Angolana até 1992, tá certo? Lembrando que meninos, em função a busca de Cuba aqui era a manutenção do sistema socialista. E como você tem um enfraquecimento da União Soviética na década de 80, Cuba passa a ser um importante aliado de Angola, tá? A partir de 1992, nós temos uma outra caracterização que é super importante da gente destacar, tá? Olha só a participação do Brasil no processo, beleza? Meninos, olha só, essa aqui é uma das mais importantes missões de paz, tá, meninos e meninas, promovidas pelo Brasil, tá? Por conta da facilidade, e o Brasil é o protagonista dessa missão de paz, tá? Então o Brasil participa, meninos, da tentativa de reconstrução angolana, tá liderando uma missão de paz na região. Dá certo, moçada? Não. Vamos lá, vamos entender um pouco da Guerra Civil Angolana, tá? Essa Guerra Civil, meninos, ela começa por uma literal disputa de poder, tá certo? Então, olha só, você tem aqui, meninos, uma disputa pelo poder na região, beleza? Essa disputa pelo poder, ela está diretamente relacionada a meninos e meninas à hegemonia mesmo do contexto da Guerra Fria, tá? Por que isso é importante da gente destacar? Nós temos três grupos ativos aqui, tá? O primeiro deles, meninos, é o AMPLA, tá? Movimento pela libertação angolana, tá? De caráter socialista, liderado pelo Agostinho Neto, né? De uma etnia muito específica, que é a etnia chamada de Quibungo, tá? Ao mesmo tempo, meninos e meninas, nós temos aqui um outro grupo importante que é o UNITA, tá? E aí tem alguns detalhes que eu acho que são importantes, tá? O UNITA, moçada, é um grupo capitalista defendido pelo Jonas Savimbi, tá? Etnia Ovimbundum, tá? E com apoio literal dos Estados Unidos e da África do Sul, para justamente o que, moçada, impedir o desenvolvimento do socialismo na Angola, tá? O UNITA, meninos e meninas, defendia, inclusive, olha só, elite angolana, defendiam uma política, tá, galera? Uma política chamada de política do apartheid. Tá? Eles defendiam o apartheid na Angola, beleza? E nós temos um outro grupo, né, o FNLA, também capitalista, que foi dissolvido, destruído na década de 70, da etnia Bokongo, tá certo? Então, a gente tem o apoio norte-americano e da África do Sul à UNITA e o apoio, moçada, de Cuba, o apoio ainda União Soviética à UNPLA, beleza? Bom, o que vai acontecer, moçada? O AMPLA assume a presidência, né, depois da Guerra Civil, beleza? Depois de tantos anos de guerra civil, 17 anos de guerra civil, né? Essa guerra é extremamente sangrenta, porque 1.500.000 mortos, né, nesse processo, confere. Meninos, o acordo de paz entre os dois países, entre os dois grupos, ele é
descumprido, né? O UNITA, meninos, depois que o Brasil sai, né, volta a promover um conflito e essa guerra civil vai prolongar até 2002, né? A infraestrutura do país é completamente destruída. Eu morei na Angola, cara, e vi isso muito de perto. A gente foi para lá porque minha área era trabalhar na área de cartografia, né, e de análise de solo, para a construção das primeiras fábricas na Angola, em 2009, galera. Sacou? Então, assim, Angola, o nível de industrialização, a quantidade de fábricas na Angola é extremamente baixa. O país não tem produção de energia. É um país muito pobre, mas muito. Aliás, foi lá que eu entendi o que significava a palavra subdesenvolvimentismo, né? Assim, até então, para mim, era tipo aquilo. Aquilo que o Zeca Pagodinho chama, né, de caviar, né? Nunca vi nem comi, só ouço falar, né? A gente ouvia muito falar sobre subdesenvolvimentismo, achando que nós somos, né? Nós tratávamos isso a partir da nossa realidade. A nossa realidade é infinitamente melhor do que a dos caras. O Angola é um dos 15 países mais pobres do planeta, né? A gente tem, meninos, uma infraestrutura completamente destruída, né? Saneamento e higiene super precário, cara. Só para vocês terem uma noção, 80% da população angolana não tem acesso a água e esgoto tratado. Só para vocês terem uma noção. É muita gente, tá, meninos? E se você pegar somente esgoto, você ainda tem um número que supera os 90% da população. Prova disso, meninos, ali, a expectativa de vida é uma das mais baixas do planeta, 30 anos a menos do que o do Brasil. Expectativa de vida de 46 anos, tá? Meninos, durante todos os anos 90, a gente tem tropas de apoio naquela região, inclusive as tropas comandadas pelo Brasil. Então a situação de Angola é uma situação super precária, né? Uma situação, cara, das pessoas ainda é muito violento. Eu lembro o porquê de eu ter saído da Angola, né? Meu pai ligava para mim, era tiro de bala, eu dormia debaixo da cama, só para vocês terem uma noção, com medo de bala perdida, e sim na capital, tá? Num bom hotel, bem na região central. Mas a situação é muito complexa. Cansei de ver criança morta, gente morta em mina terrestre, quando a gente ia fazer trabalho a campo, sacou? Gente comendo direto do lixo. Então, as condições de desenvolvimento são muito precárias e por isso que Angola é um dos 15 países mais pobres do planeta, tá certo, meninos? Outro país que também sofreu com a mesma violência, né, é o que nós chamamos de Moçambique, também uma ex-colônia portuguesa que também conseguiu a sua independência, moçada, justamente nesse período que a gente chama de pós-revolução dos cravos, né? Cara, Moçambique ainda numa situação pior do que a situação meninos e meninas da Angola, tá? Porque Moçambique ainda sofre com desastres naturais. A gente teve há pouco tempo atrás aí um furacão que atingiu a região, um fenômeno ciclonal, né? Uma região anticiclonal, né? Na verdade. Né? Então, cara, é muito doido, é uma região que sofre pra caramba, né? Vamos lá. Independência vai acontecer em 1975, no Acordo de Lusaka, né? Entre 1975 e 92 também uma guerra civil, também entre um grupo socialista e um grupo capitalista, né? O Frelimo socialista e o Renamo capitalista, o Renamo apoiado pelo Estado de Israel, diga-se de passagem. Né, meninos, o líder do Frelimo, Samora Machel, assume o poder, né? Essa guerra civil ela também destrói o país, com um problema, né? O Moçambique era o paraíso, meninos, português, assim, né? Então teve muitos portugueses que migraram para Moçambique. A gente tem uma verdadeira da guerra civil, uma verdadeira diáspora moçambicana, né? Eu lembro cerca de um ano eu tive um bate-papo com o Mia Couto, né? Troquei uma ideia, ele foi lá no Sigma, a gente ficou uma hora conversando sobre Moçambique, ele é moçambicano, né? Na verdade ser escritor é o hobby dele, porque na verdade ele trabalha em Moçambique como biólogo, né? E olha só, um cara super famoso aí na literatura, né? E ele me fala, Flávio, Moçambique não tem nenhum tipo de condição, o país, né, de se reconstruir. O Moçambique é o símbolo da destruição.
né? Qualquer coisa que aconteça lá vira um número de mortos e a gente banalizou o número de mortos. Toda vez a gente crianças mortas por desnutrição, assim a gente vê na rua, né? E banalizamos esse processo. Veja, é um país, meninos, também com recursos, né? Com um litoral super bonito, um dos litorais mais belos que eu tive a oportunidade de conhecer, próximo a Madagascar, Ilhas Maurícias, então você tem uma rota ali de turismo, mas que não tem condições de receber porque a situação é muito, muito, muito devastadora. Tá? A saída de mão de obra qualificada é gigantesca, a economia é super esgotada, cara, problemas graves, né? Fome, tifo, cólera, cara, imagina só, meu Deus do céu, gente. A gente ainda tem gente no planeta que morre de cólera, né? O Lala falou sobre isso na semana passada, um pouquinho, né? Gente morrendo de cólera em Moçambique. Cólera, velho, cólera, cólera. Eu acho que não, a gente não tem morte de cólera no Brasil há quase 40 anos, tá? A gente erradicou cólera, sacou? Só para vocês terem uma noção do atraso em relação ao restante do planeta, tá? Outro local super importante da gente destacar, e aqui a gente vai precisar um pouquinho, inclusive, de tempo, moçada, é a Nigéria, né? A Nigéria é uma ex-colônia inglesa, né, meninos? Independente em 1960, né? Essa independência gerou o crescimento forte do nacionalismo, tá? E aí tem uma questão importante aqui, tá? A divisão étnica, meninos, ela, primeiro, olha só, destruiu. A Nigéria é um dos berços do animismo, tá, meninos? Então, ela destruiu esse nacionalismo, né? Destruiu a unidade cultural, a unidade, né? Em torno de uma lógica também cristã, tá? Hoje, esse mesmo cristianismo vem sendo destruído, moçada, pelo islamismo do Boko Haram. Eu vou falar um pouco disso. Eu vou falar especificamente do Boko Haram para vocês, tá? A gente tem entre 1967 e 1970 a famosa Guerra do Biafra, a mais violenta guerra civil no continente africano, meninos. São mais de 2 milhões de pessoas mortas, tá? Uma das mais violentas da história. Beleza? Na Guerra do Biafra, nós temos dois grupos importantes sendo desenvolvidos. Eu vou explicar um pouco disso para vocês, tá? Lembrando que era uma província muito rica, aliás, é uma província muito rica, tá? A Nigéria, moçada, é o maior produtor de petróleo da África, beleza? Maior produtor de petróleo da África, tá? Meninos, apesar de ser o maior produtor de petróleo, vive ainda, por conta dessa violência interna, problemas graves de infraestrutura, beleza? Só para vocês terem uma noção, cidades como Lagos, meninos, que é a capital teórica da Nigéria, né? Porque o Boko Haram falou que não é mais não, né? Só Lagos, meninos, aliás, Lagos é uma mega cidade, tá? Tem mais de 10 milhões de habitantes, é uma das mega cidades, né? Aliás, aproveitando e trabalhando conceitos com vocês, tá? Lembra que a gente tem megacidades e hoje a ONU já usa o termo metacidades, tá? O que são as megacidades, moçada? Mais de 10 milhões de habitantes, tá? Metacidades com mais de 20 milhões de habitantes, beleza? Lagos é uma mega cidade com mais de 10 milhões de habitantes e, meninos e meninas, 80% dela é área de gueto favela. Só para vocês terem uma noção. Tá aí Lagos aí, ó, nessa imagem, né? Parece essa é a zona portuária, a zona industrial, tá? É super, super importante, mas esconde, moçada, pobreza e miséria demais da conta, tá? Isso é muito doido, né? Porque eu tô falando aí de 80% da cidade sem saneamento básico. Tô falando, né? Só para vocês terem uma noção. As rivalidades étnicas são muito violentas, né? Na Guerra Civil do Biafra, moçada, a gente tem uma batalha entre Bos, né? Os Biafras, e Hausas, que é a etnia majoritária nigeriana, né? Quem parou essa guerra, por incrível que pareça, pasmem, tá, meninos? Foi um cara chamado Edson Arantes do Nascimento, né? O Pelé foi visitar com o Santos a Nigéria e eles promoveram um cessar-fogo, meninos e meninas, em 1969, né? O cessar-fogo para visitar o Pelé, né? E as etnias foram no estádio juntos, né? Sem conflitos, né? E o Pelé fez um discurso muito bonito sobre paz lá.
E a partir disso é que os nigerianos começaram a sentar para conversar sobre pacificação, e aí a Guerra do Biafra chega ao fim em 1970, tá certo? Mesmo assim, a gente tem uma unidade política precária, prejudicada por rivalidades étnicas, né? Nós temos um sul, meninos, da Nigéria, que é essa região aqui, ó, mais próxima ao litoral, basicamente hoje ocupada por cristãos, tá? Essa parte norte, moçada, é controlada pelo Boko Haram, tá? E o Boko Haram busca fazer o quê? A expansão do islamismo, né? O Boko Haram, moçada, doutrina, ele significa exatamente isso, doutrina contra o Ocidente, né? Era uma seita religiosa, passou a ser um grupo fundamentalista, né? Com apoio da Al-Qaeda no primeiro momento, como se fosse uma ramificação africana da Al-Qaeda, e agora é leal ao Estado Islâmico, né? Então, tanto é que assim, vejam como que a gente se esconde a África, né, do mundo, né? O Boko Haram, na mesma semana do Charlie Hebdo, meninos e meninas, matou mais, vejam só, matou mais de 2.000 pessoas, e a gente nem divulgação disso teve, né? Então, vejam como que essa questão ela é importante da gente destacar, beleza? Um outro local importante, meninos, da gente também trabalhar com vocês, é o Egito, tá? Quando a gente fala do Egito, o Egito é uma ex-colônia inglesa, né? Sua independência, meninos, é em 1922, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, né? Só que é uma independência, meninos e meninas, usando de uma retórica bastante controversa, né? Porque é uma independência concedida para o chamado, olha só, para a chamada, perdão, monarquia. Só que é a monarquia comandada pelos ingleses, né? Ou seja, é uma independência de Araque, né? Como a gente diz na história. Beleza, meninos? Essa monarquia alinhada à Inglaterra causou elementos muito ruins para o desenvolvimento do Egito, né? Isso faz com que a gente tenha a ascensão do nacionalismo, né? Esse nacionalismo fica muito evidente em 1948, quando a gente tem um golpe dos oficiais livres, logo após, meninos, a criação do Estado de Israel, né? E aí quem assume o poder são os militares, né? Em 1953, meninos, o Nasser, 52, na verdade, o rei Farouk é deposto. Em 53, o herdeiro de Farouk, de Fuad, é também reposto e é proclamado a República do Egito, tá? E em 53 assume, meninos e meninas, esse cara da foto aí, o Gamal Abdel Nasser, né? O Nasser, que é o grande líder do movimento panarabismo, né? Uma liderança importante do movimento terceiro-mundista e um ator fundamental daquilo que nós chamamos de guerras árabes israelenses, né? Sobretudo, meninos, a partir da guerra da nacionalização do Canal de Suez em 56, depois, meninos, da Guerra dos 6 Dias e a derrota para Israel, perda da Península do Sinai, da faixa de Gaza, né? E depois, na sequência, meninos e meninas, a vitória moral, já o Nasser já tinha morrido, inclusive que ele morre em 1970, a vitória moral com o ataque de Yom Kippur, né? Ataque no dia do perdão, lá, meninos, no Estado de Israel. Beleza? Então o Egito é uma das importantes nações locais porque é uma grande liderança política inspiradora para os movimentos nacionalistas africanos, tá certo? Vamos lá. Vem comigo, olha só, esse cara aqui também é muito importante, tá? Uma tal de Ruanda, meninos e meninas, né? Ruanda que tá bem no Rift Valley, né? Bem que o Lago Vitória, bem aqui, tá? Fazendo fronteira com Burundi. É um país montanhoso, tá, meninos? Pequeno até, de 26 mil quilômetros quadrados, mas, velho, ser pequeno, ser montanhoso, ser cravado no meio dos grandes lagos da África Centro-Oriental não significou que esse país não vivenciasse conflitos. Aliás, ao contrário, conflitos dos mais violentos, tá? Dividido em colinas, né? Faz fronteira com Uganda, Burundi, República Democrática. Aliás, Burundi, essa semana, galera, olha a informação muito legal. Burundi que solicitou à Alemanha e à França, aliás, perdão, a Alemanha e a Bélgica o pagamento de indenizações, tá? E pasmem, tá, meninos e meninas, a possibilidade é muito grande de pagamento de indenizações devido à colonização, tá? Eles pediram, se eu não me engano,
88 bilhões de dólares para construírem uma infraestrutura destruída socialmente pelos belgas e pelos alemães. Se a moda pega, se Burundi conseguir, você imagina que, meninos, lógico que a grana não vai resolver os problemas somente, né? Mas já é um primeiro passo para mudar um pouco da realidade local, né? Claro, se essa grana for investida, tá? Bom, a Ruanda, mostrada a população de 11,4 milhões de pessoas, um PIB per capita, meninos e meninas, de 1.500 dólares habitante ano, tá? É, é muito doido isso, né, meninos? O PIB do Brasil, que já é per capita do Brasil já é baixo, é de 11 mil, aliás, de 14 mil dólares habitante ano, né? O crescimento econômico é elevado, é expressivo, de mais ou menos 8% ao ano, só que, meninos, 45% da população está em situação de miserabilidade. Pasmem, pasmem. 45% da população em situação de miserabilidade. É gente demais, tá? Bom, meninos, eu falei aí das características físicas, né? É uma região que está na zona equatorial, né? Tem algumas características importantes, porque tem um clima temperado, né, meninos, misturado aí com o clima de montanha, né? Em grande medida, isso livra, meninos, o problema de, por exemplo, o país ser infestado pela malária, né, por conta da temperatura um pouco mais baixa. Isso é um ponto importante, porque os países ao redor, meninos, sofrem muito com a malária na região, né? Esses países que estão localizados em regiões equatoriais na África sofrem demais com isso, né? E a principal atividade econômica ainda é a agricultura, tá? O que, cara, despenca em prova? Primeira questão étnica, beleza? Nós temos 3 grupamentos étnicos na região. Os Tutsis, os Hutus, né, moçada, e os Pigmeus. Aqui, ó, a gente tem os Tutsis, tá? Isso mesmo, são os mais altos, tá? Beleza? Os pigmeus, moçadas, que são os Shuar aqui, ó, eles estão espalhados por outras áreas, né? Mas a maior concentração deles é justamente na região de Ruanda, né? Os pigmeus compreendem 1% da população, Tutsis 14%, e a maioria absoluta, moçada, formada por Hutus, tá? Bom, alguns pontos são interessantes. Essa divisão étnica, ela é extremamente fluida, né? Não corresponde a diferenças étnicas específicas, é mais uma generalidade, tá? Elas foram estabelecidas, inclusive, ao longo dos séculos pelos colonizadores europeus, né? Tudo indica, inclusive, que o próprio povoamento dessa região tenha dado pelos pigmeus, que são grupamentos étnicos que se adaptam melhor às questões naturais, tá? No que diz respeito aos Hutus e Tutsis, suas origens não são conhecidas, né? Só que a ideia básica é que os Hutus sejam bantos provenientes do sul, né? Enquanto os Tutsis, moçada, é um povo nilótico oriundo do norte e do leste, né? Que teriam se imposto como senhores dos Hutus, até em função um pouco da questão da colonização, tá? Bom, a independência e a proclamação da República, menino, gerou a ascensão de Kayabanda no poder, tá? Esse cara, meninos, não conseguiram promover a paz, pelo contrário, né? Ele era um cara com baixo carisma, e, cara, com muita falta de apoio popular, né? Isso fez com que meninos eles tivessem sempre a manutenção do espírito mesmo de revolução e tal, né? Aliás, em função disso, a gente tem até um problema, né? Os Tutsis tiveram no poder não por uma escolha popular, mas sim por uma escolha do Estado, né? E, cara, esse espírito de revolução fez com que os Hutus conseguissem, permanentemente desenvolvessem um espírito violento contra os Tutsis, né? Eles exilam os Tutsis no território ruandês, colocam em 2 áreas, eu vou mostrar para vocês, né? Eles começam, inclusive, nesse sentido, a promover uma violência contra eles, isolam, né, que é um ato de violência, e depois matam. Eles chamam, inclusive, os Tutsis, meninos, de Ienza, né, que significa baratas, né? E olha só como é que é muito doido, né? E barata para eles tinham que ser eliminados, né?
e essa hegemonia Hutu ela é mantida, né? Só que em dezembro de 63, por ocasião de uma invasão Tutsi a partir do Burundi, o governo declarou estado de emergência e passou a organizar unidades Hutus de autodefesa, né? E em consequência disso ocorreu o verdadeiro massacre dos Tutsis, o primeiro deles, meninos, que é em 1963 e 1964, tá? O que nós conhecemos, que foi produzido aí, meninos e meninas, inclusive o Joaquim Fênix participou desse filme, pouca gente sabe, né? Que é o Moçada do Grande Hotel Ruanda, né? Esse filme é sensacional, dos mais condecorados, né, da história, com Don Cheadle, com Nick Nolte, né? Esse filme é sensacional, beleza, meninos? E ele demonstra uma perseguição mais atual em relação aos Tutsis, né? De meados de 64, a gente teve uma diáspora Tutsi, né? 250 mil Tutsis fugiram do país, né? Inclusive, muitos desses Tutsis estão no maior campo de refugiados da região, tá, meninos, do continente africano, que é o campo de Nairobi, no Quênia, tá? Só no campo de Nairobi nós temos mais de 100 mil pessoas, 100 mil refugiados sem lá, esperando um país aceitar a sua ida, né, meninos? É preciso, inclusive, entender que lideranças religiosas, católicas e de organizações humanitárias foram acusadas. Isso é uma questão que marca muito a questão da Igreja Católica, uma crítica muito forte, inclusive, ao Vaticano, Moçana, porque eles são acusados de serem cúmplices do morticínio, né? Durante anos, os conflitos entre Hutus e Tutsis ocorreram, né? E a Frente Patriótica Ruandesa, Hutu, né? Adentrava o território e exigia maior participação política. Em abril de 94, meninos, nós temos o grande evento nesse sentido, né? O avião que estava o presidente de Ruanda e de Burundi cai, ambos os presidentes morrem. A administração Hutu acusa os Tutsis pela morte do presidente, né? E ao mesmo tempo a Força Patriótica Ruandesa prevê a possibilidade de tomar o governo, e a reação do governo foi imediata e a retaliação aos Tutsis foi rápida. O novo regime foi instaurado em Ruanda, sendo composto basicamente por militares do poder Hutu, né? E é um massacre violentíssimo. Por que a história do filme é interessante? Porque para evitar o massacre, o personagem do Don Cheadle faz o que, moçada? Esconde dentro do hotel, ele era gerente de um hotel em Ruanda, esconde dentro do hotel a Tutsis, né? Para evitar que eles fossem massacrados. Inclusive, uma das características importantes, a ideia de eliminação, de genocídio é tão absurda, né, que os primeiros a morrerem eram as crianças sempre. Eles matavam primeiro as crianças, justamente para que não tivesse a possibilidade de uma nova geração Tutsi ser formada. Pelo menos essa era a ideia dos caras, né? A milícia extremista Hutu, Mossada, e os integrantes do exército ruandês iniciam um assassinato sistemático, não importando se fossem civis, né? A represália dos Hutus também ocorre, a represália aos Hutus também ocorre. Ruanda era visto como uma personificação do caos. Aliás, acho que até hoje, né? Mais ou menos 800 mil Tutsis foram assassinados, galera. É muita gente, né? A falta de tecnologia não foi um problema para o extermínio, porque muitos desses grupos, receberam armas, inclusive do Estado de Israel, né? O objetivo do poder Hutu era que toda a sua população exterminasse a população Tutsi, né? Os soldados da ONU África, Mossada, não conseguiram manter a ordem, né? Tinham poucos recursos, etc, etc, tá? E em julho de 94, a Frente Patriótica chegou à capital Kigali, conseguindo mais adeptos, e a milícia Hutu, junto com o governo, são enfraquecidos, mas se mantém na estrutura de poder. Eu trouxe, inclusive, duas charges aqui que mostram um pouco disso, né? A ONU, moçada. Aliás, é engraçado como é que são as paradas, né? Em 94, eu já existia como ser humano, né? Já pensava, mas eu era muito novinho. Mas eu entrei no ensino médio sem saber, meninos e meninas, sobre Ruanda, né? Eu entrei no ensino médio, não vou falar não, porque senão entrega a minha idade. Quando eu entrei no ensino médio, não era falado sobre isso, né? Eu soube disso provavelmente no terceiro ano, né? Quando a gente vai falar de geopolítica. Então, por quê? Porque houve a negligência da ONU, das grandes
das grandes nações, né? Estados Unidos, França, Alemanha, né? Inglaterra negligenciaram, né? Israel, moçada, é acusada de contribuir com esse genocídio, né? Cara, a situação foi muito violenta mesmo, tá certo? Então, esse é um ponto também de destaque que a gente precisa destacar o massacre de Ruanda. De vez em quando tem prova, então analise aí o hotel. Assista um filme, né? O Grande Hotel Ruanda, ele é bem legal, tá? Bom, outro conflito que é importante da gente destacar, moçada, uma outra região que cara, tiro, porrada, bomba e confusão, né? Gritaria, é o Sudão, tá? Deixa eu colocar aqui só Sudão para ficar mais bem caracterizado. Vamos lá, meninos. Sudão era uma das regiões até hoje mais violentas do planeta. Até a Guerra Civil Síria liderava o ranking de refugiados no mundo, tá? Meninos, hoje nós temos aí algo em torno de 6 milhões de refugiados sudaneses, né? Um conflito muito impactante. Eu ia até mostrar cenas para vocês, mas tem alguns materiais que são legais que eu queria que vocês assistissem, dentre os quais nós citamos, meninos, o Darfur, Deserto de Sangue. É um filme bem violento, tá, meninos? Mas um filme que mostra um pouco da formação dos tribunais islâmicos da região. Né? Tem um outro filme muito legal, esse é menos violento, mas muito legal, chamado Redenção, que conta a história do Machine Paster, né? O pastor metralhadora. Meninos, um pastor que vai fazer um trabalho social lá e construir uma creche lá, e quando ele percebe que não dá para resgatar no amor, ele resgata na dor, né? E pega em armas mesmo para resgatar jovens para o seu orfanato no meio da zona de guerra, tá? Tem um outro material que representa um pouco disso, que tenta falar um pouco disso, mas é só para uma representação, que é o Beasts of No Nations, né? Da Netflix, né? Que conta uma história sobre o exército de crianças, né? Que é uma coisa que é super comum, tá, moçada, no Sudão. Bom, vamos lá, vamos bater um papo sobre o Sudão, Rapidex. O Sudão, moçada, tem independência em 1956, foi um dos primeiros países pós-Bandung, né? Só que aí a gente fala de um Sudão independente em meio à guerra, né? Porque a gente não sabe quando de fato começa e terminam as guerras civis, porque o conflito na região é super constante, tá? Mas a primeira delas ocorre oficialmente entre 1955 e 1972, né? Entre elites do norte e elites do sul, o norte buscando a islamização do sul, que tentou resistir da melhor maneira possível, né? Além disso, o norte, moçada, ficou com mais poder e o sul se sentiu negligenciado, excluído, né, na percepção da falta de direitos, na luta por uma autonomia, etc, etc. Né? O sul, meninos, adotou a retórica anti-imperialismo, anti-islamismo, né? Pregando que o norte seria uma extensão da colonização. Contudo, cara, eles não tinham um nível de organização, né, uma força rebelde para que pudesse dispersar essas facções, né, que agiam com muita violência. Beleza, meninos? Os confrontos resultaram na morte de 500 mil pessoas até o cessar-fogo nomeado de Paz de Addis Ababa, tá? Ababa, tá, moçada? E, teoricamente, lá em 1972, já se veiculava a possibilidade de fragmentação de autonomia para o sul, né, meninos? Com as províncias aí de Equatória, Barra Algaz, o Pernil, que até hoje são regiões bastante complicadas, tá certo? Bom, em 1983 eclode uma outra guerra, tá, meninos? Essa guerra é gerada através da ruptura de paz de Addis Ababa, né? A gente tem um conflito entre o Sudão e o SPLA, né? O Exército de Libertação do Povo do Sudão, tá? Tendo como base questões religiosas novamente, a expansão do islamismo, tá? A tentativa de impor a Sharia, leis islâmicas no sul, e redefinir fronteiras do sul autônomo para incluir locais onde foi descoberto petróleo. Essa região, meninos, eu vou até colocar aqui para vocês, ó, é a região de, olha aqui, perdão, é a região de Darfur, vou colocar aqui bonitinho, região de Darfur. Essa região, moçada, é considerada a região mais violenta do mundo. Meninos, o número de mortes aqui é extremamente acentuado, elevado, tá? Nessa região rica em petróleo,
de Darfur. Tá? Esse filme que eu falei para vocês, Darfur, Deserto de Sangue, fala justamente sobre a islamização dessa região, tá certo? Bom, é nesse contexto, meninos e meninas, que o SPLA, o movimento de autonomia do Sul, foi dissolvido junto com a sua vertente política, e o movimento de libertação do Sudão, o SPLM, moçada, o SPLA, representou um manifesto em julho pautado na religião e na nacionalidade, com finalidade de unificar os movimentos guerrilheiros do sul do Sudão e libertar a população da opressão, tá? A guerra civil, moçada, perdurou até 2005. Em 85 foi instaurado no Sudão, por meio de um golpe, um regime militar, tá? Darfur fica, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só. Darfur fica bem aqui, ó. É toda essa região aqui, ó. Tá? Ela é riquíssima em petróleo, aliás, é a maior província geológica de petróleo que nós temos na África, tá aqui. Beleza, Julinha? Então, você tem dois fenômenos aqui, tá? Para a gente ajudar a referendar, tá? Um fenômeno de expansão do islamismo, né? Os tribunais islâmicos nessa região, e o controle do que? Do petróleo, sobretudo aqui, ó, nessa região. Beleza? Tranquilo? Bom, meninos, a gente tem dentro desse contexto, em 85, a instauração de uma ditadura militar na região, né, uma ditadura militar fundamentalista islâmica, né, que colocou no poder o Turabi, né, depois Mossad Bashir, dois líderes importantes, né. O governo de Bashir realizou ações para uniformizar as culturas, né, as religiões se tornaram tentar como é que fala? Homogeneizar as religiões heterogêneas, explorar regiões e os povos marginalizados para enriquecimento próprio, né? E manter o Sul isolado, é isso que ele queria, né? Os PLA começa a recrutar meninos, inclusive crianças, né? Para realizar ataques contra civis, né? Do Sudão, da parte norte, compondo aí um violento espectro de guerra, deixando mais de 6,1 milhões de deslocados internos e 550 mil refugiados já nesse momento, tá? O SPLA chegou a ter em 91 mais de 60 mil membros, né? A região do Sudão do Sul era referida ao chamado Sudão do Sul, tá? Meninos, é uma região autônoma que lutava pela independência. O processo de independência foi iniciado em 2005, quando o governo sudanês concordou em conceder autonomia à região, né, no Tratado de Naivasha, assinado em janeiro de 2005. Entretanto, meninos, a coisa só vai acontecer de fato, o referendo para aprovar isso, em 2011, né, quando o Sudão se torna independente e reconhecido pela ONU, e quando a China passa a intervir no local, né? A China promove, meninos e meninas, uma série de ações para buscar a independência do Sudão do Sul. E aí os Estados Unidos aparecem tentando impedir isso, tá? Mas em 9 de julho de 2011 nasce o mais jovem país do mundo, tá, meninos e meninas, o Sudão do Sul, tá? Aí o exército de crianças, né? O SPLA aumenta pra caramba, meninos, a utilização de crianças, até porque a expectativa de vida é muito baixa, então você não tem caras com a população sudanesa chegando a 25, 30 anos, é uma coisa muito rara, a expectativa de vida é de 33 anos para o homem, tá certo? Ou seja, é muito baixa, né? Como eu disse, vocês, o SPLA chegou a ter 60 mil membros, né? O seu líder, que é o Garang, atuava muito na luta, e o Beast of No Nations mostra um pouco disso, né? Na autocracia, na intolerância, né? E aí vai surgir uma série de facções dissidentes, né? Essa facção foi chamada de SPLM, né? Oposição mesmo a esse governo, né? Do SPLMA, né? E tinha o apoio do governo do Sudão contra Garang, tá? Mas acabou que não deu muito certo, tá? A emancipação, meninos, ela vai se desenvolver aí no chamado amplo acordo de paz, né? O Comprehensive Peace Agreement, CPA em inglês, tá? Muito em função pelo fato do Sudão receber uma série de sanções, né? Por isso que ele se sente obrigado a promover esse referendo que conquista a independência, ou que garante a independência do Sudão. Aqui, ó, a região de Darfur, tudo isso aqui é a região de Darfur,
tá? Uma região que até hoje está em disputa, beleza? Conflitos atuais, meninos e meninas, são importantes serem destacados. China e Uganda atuando como aliados do Sudão do Sul, né? A Autoridade Intergovernamental para Desenvolvimento, o IGAD, né, realiza a mediação dos conflitos internos, né? Nós temos um problema que é a falta de necessidade básica, atendimento às necessidades básicas, né, da população, né? E isso vai gerar mais conflitos, né? E a questão de Darfur, que é o petróleo, a islamização e a questão dos refugiados, que lidera, tirando a Síria, o volume é absurdamente gigantesco. Beleza? Não sei se dá tempo, mas a gente vai fazer, a gente vai começar aí, meninos, para a gente finalizar a África, a gente tem o apartheid, falar um pouco do apartheid, falar um pouco da Somália, tá? O apartheid, moçada, é a legitimação da segregação racial na África do Sul, né? O termo significa separação ou identidade separada, né? Tornou-se um regime que perdurou, moçada, grande parte do século XX, né? Em 48 nós temos a oficialização, mas ele dura desde a década de 20 de maneira bastante violenta no continente africano, né? Na região da África do Sul. Aliás, a África do Sul tentou exportar o apartheid, né? A origem do regime, meninos, está diretamente ligada ao processo de colonização da África do Sul. Os primeiros colonizadores são os Boeres, ou Afrikaners, né? São os grupos de europeus que vieram da Holanda, da França, da Alemanha, né? Depois se estabeleceram no país nos séculos 17 e 18 para ocupar mesmo, né? A gente tem, até por conta da questão climática, a África do Sul é uma região de clima temperado, tem clima mediterrâneo, aquela onda toda, né? A gente tem uma guerra, moçada, dos Boeres, né? Os ingleses vai lutar, entram em combate com esses colonos, né? Meninos, e vencem, e aí é fundada em 1910 a União da África do Sul, né? Um país que fazia parte da Commonwealth, né? Tem uma parada bem interessante no discurso do Mandela, ele agradece a rainha, né? A rainha Elizabeth II, porque a África do Sul era um membro da Commonwealth, né, moçada? Da Comunidade Britânica de Nações, beleza? Bom, mesmo com a criação de um país, a gente tem a legitimação do processo segregatório, né? A gente é o único país que tem um histórico oficial de um regime de segregação, legitimado no âmbito nacional, né? Apesar das inúmeras resoluções da ONU que condenavam o regime. O pós-48, que é o auge do regime, moçada, a gente tem a abolição definitiva de direitos políticos e sociais, a codificação, moçada, das diferenças raciais, para classificar a população de acordo com o seu grupo, tá certo? Bom, o que determina o apartheid, moçada? A gente tem alguns pontos que são importantes, né? Primeiro ponto, que eu acho que é substancialmente importante, a proibição de propriedade de terra aos negros, né? Os brancos dominaram 87% do país. Os casamentos entre brancos e negros eram proibidos, os negros não podiam ocupar o mesmo transporte coletivo, né? Não podiam residir no mesmo bairro dos brancos, né? Eles foram segregados, colocados em guetos e favelas, que a gente vai chamar de bantustões, né? A partir de 1951. E nós tínhamos ali também, moçada, uma parada que é super violenta, que era a lei do passe, né? Que obrigava os negros a apresentarem passaporte para se locomoverem dentro do território, né? Nós temos algumas imagens que eu consegui trazer para vocês. Aqui estão os bantustões, tá, meninos e meninas? Olha só, mais de 90% da população africana negra, e aonde que eles podiam morar? Somente nessas regiões, exceto Lesoto e a Suazilândia, que são países independentes, tá? Meninos, não podemos, brancos não são permitidos, né? E eu vi isso, eu vi essas placas, tá? É engraçado. Agora, em 2010, sei lá, agora em 2010, né, fazem 10 anos isso, né? Eu, na Cidade do Cabo, eu sentei no restaurante com dois amigos, né? Um que era o nosso guia, os dois negros, né? E ninguém atendia a gente no restaurante, E aí, pô, pegamos, levantamos e fomos embora, né? E aí, quando a gente saiu, o Eduardo, que era um dos meus amigos lá, falou assim, você não entendeu, Flávio? Eu falei, eu tenho suspeita, né? Eles não atenderam você porque você foi ousado o suficiente para levar um negro no restaurante deles. Isso na Cidade do Cabo.
né, uma das 3 capitais da África do Sul. Então, de fato, mesmo meninos pós-Mandela, o apartheid velado ainda existe lá e o ódio também, tá? Eu vou explicar um pouco disso para vocês. Beleza? Bom, moçada, o maior símbolo disso. Aliás, são 2 grandes. Desculpa, são 3 grandes símbolos, meninos, da resistência, tá? Quem são esses 3 grandes símbolos, né? O Nelson Mandela, o maior deles, né, meninos? O Desmond Tutu, né, um líder religioso sul-africano, né? Eles têm uma música chamada Ralé. Não sei se vocês já escutaram, meninos, Protesto do Olodum, né? Força e pudor, liberdade ao povo do Pelô, mãe que é mãe, não parto sente dor, aí lá vou eu. E ele tem um trecho dessa música que diz o seguinte, né? Que faz uma referência a isso, né? Desmond Tutu contra o apartheid lá na África do Sul, né? Essa música ela é muito bonita, diga-se de passagem, Ralé, vale a pena escutar, né? O Desmond Tutu é uma grande liderança, mas eu não poderia falar de Mandela e de Desmond Tutu sem falar da Winnie Mandela, né? A esposa do Mandela, né? Que pegou nas armas, moçada, e foi uma espécie de Malcolm X da África do Sul, sacou? Foi para a guerra civil, lutou e na base da bala que, né? Tanto é isso que esse é o motivo, inclusive, da separação entre ela e o Mandela. Beleza? Bom, o Mandela, moçada, é um dos grandes líderes anti-apartheid, né? Ele era um advogado de uma família teoricamente de bons recursos, né? A leste de Joanesburgo, tá? Ele, em 44, após a graduação em Direito, funda a Liga da Juventude, ligada à CNA. Em 48, a CNA inicia uma campanha de resistência pacífica contra as leis de passe, né? E aí, em função disso, meninos, ele é preso, tá? A gente tem uma série de são anos de resistência, mais de 10 mil negros queimaram seus passaportes, né? Isso vai gerar um massacre, né? Que a gente vai conhecer como massacre de Sharpeville, né? Os negros foram violentamente reprimidos, né? O Sharpeville é um dos maiores guetos, meninos, da África do Sul, uma área muito violenta. Aliás, Sharpeville e Soweto, né? O massacre de Soweto também é outro, né? Quem gosta de pagode, Soweto é um bairro da África do Sul. Confere, moçada, uma favela da África do Sul, né? A gente tem 67 negros mortos, 180 ficaram feridos e o estado de emergência declarado também, moçada, tornando o CNA, a Confederação Nacional Africana, o nacionalismo africano, como clandestino, tá certo? A luta armada, moçada, lançada em 1961, né? A Winnie Mandela lança a Lança da Nação, o braço armado do CNA. O Mandela diz, né? A luta é minha vida, continuarei a lutar pela liberdade até o fim dos meus dias, né? E em função disso ele é preso, meninos, e sentenciado a 5 anos de prisão, acusado de incitar uma greve ilegal e sair do país sem passaporte quando ele vai à Inglaterra, beleza? Onde dá esse discurso. Em 63 ele é preso, né? Condenado à prisão. Eu tirei inclusive esse trecho aí, meninos, desse livro aqui, ó, para vocês. Aliás, eu indico pra caramba esse material, tá? Nelson Mandela, as cartas da prisão, gosto inclusive dessa imagem, dessa foto, né, do Mandela, meninos, na cadeia, né? Cara, é sensacional. E uma das cartas que ele escreve é justamente essa aí, ó. Tenho nutrido um ideal de sociedade democrática e livre, na qual todas as pessoas possam conviver em harmonia e com igualdade de oportunidades. É um ideal pelo qual eu espero viver e que espero ver realizado. Mas, meu Senhor, se for preciso, é um ideal pela qual estou preparado para morrer, né? Lembrando que o Mandela, grande parte do tempo que ele ficou na cadeia, ele ficou na solitária, né? Aliás, tem um filme muito legal, Mandela, né, que conta a história do mordomo de Mandela, né? Cara, muito, muito legal esse filme, muito legal mesmo. Com Morgan Freeman é outro, né? Com Morgan Freeman é Invictus, né? Também muito bom. Blockbuster é muito bom, tá? Os caminhos do regime, os anos 80 aumenta a pressão internacional para a libertação do Mandela, né? Meninos e meninas, a gente tem aí em 89 Frederic Klerk assumindo a presidência e em 90 ele conduz o regime sul-africano à mudança
pondo fim ao apartheid, né, e liberta Nelson Mandela, que na época estava com 72 anos, liberta mais ou menos, né? Ele estava 27 anos preso e foi para uma prisão domiciliar, né? Ele podia receber as pessoas, mas ainda era uma prisão, tá? Mas ele é o responsável, o grande responsável, Klerk, pela libertação do Mandela, tá? Em 94, o Mandela se torna presidente da África do Sul, né? Eleito nas primeiras eleições multirraciais da história do país. A pressão na década de 80 foi muito grande por conta das sanções, do movimento dos artistas, né? O Michael Jackson lidera uma campanha contra o apartheid, né? E ele solta no discurso dele, que eu acho que é impressionante, ele fala assim: nunca de novo esta bela terra experimentará a opressão de um sobre o outro. Otimista, tá, meninos? Porque a coisa ainda é muito feia, tá? Eu queria, antes da gente finalizar a aula, trazer, meninos e meninas, para vocês o trecho desse material, para vocês darem uma escutadinha, para a gente entender mais ou menos como é que funciona, tá? Esse documentário é um documentário maravilhoso. Eu recomendo que vocês assistam, tá? E o discurso aliás, a fala da Mamela, né, uma mulher sul-africana, é impressionante por uma série de características que eu vou explicar para vocês. For me, I think I'm a strong woman because I have actually been through a lot as a woman, as a girl child. So the challenges that I have taken have made me think that I am a strong woman, because I've actually was married and I have left my marriage to be divorced. I've left my husband to be with a woman. And for me, that's a huge step in my country as an African woman to do that. So in a way, I would say I do have a strong voice, and I'm strong as a woman speaking for myself. I feel free today. Yes, I feel very free today. Because when I was young, I remember going to a theater called Nico Malan back then, and now it's called the Artscape. We used to go and watch ballet as ballet kids when we were young. And we used to be, I did not understand when as a child, when we used to say, go this way, come this way. We're all in groups as black kids. And I didn't understand that as a child. And also when we looked at white people, we used to look at them as if we are looking at different creatures that we don't see every day. So that kind of seeing white people then to me was like wow, I've never seen a white person so close to me. So today, I can actually sit next to a white person and have coffee. Even though my ballet teacher was white, but in terms of the other people that were out there, it was always foreign. Even to go to town and look at white people, I used to ask myself, wow, they're sitting in restaurants having coffees and dinners and drinks. Why can't we do that? But today, I can also go in a restaurant and have coffee and eat out. So there's that kind of a thing that is different, because now today, I feel happy I can do that. There is that freedom now, even though I still feel like in our country there's some anger between the black people and the white people. The happiest moment of my life, I remember when I finished my audition. It was my first job as a dancer. I auditioned at the State Theatre Dance Company, the PACT Dance Company back then, and which became the State Theatre Dance Company. I jumped outside running because I got the job. I was like, wow, I did it. And also that was the time of the transformation in South Africa. It was still black people actually getting employed, and also in the dance companies, they wanted to see black people as well. So in a way, you sometimes ask yourself, were you employed because you were black, or were you employed because you were good? But it didn't matter then. I was the happiest dancer ever, because everybody wanted to be in that company, and I made it. My first job. I have a message to say that as human beings, we should believe in ourselves, because growing up as a child, I believed that one day I'm going to be something big, and yet it did happen because I believed in it and I lived it. I didn't wait for others to do it for me. It's a thing of actually taking that step, taking that leap, and believe in your faith. Don't wait for others to do it for you.
live your life as if there's no tomorrow. Do that thing you always talk about, because if you don't do it, somebody else will do it. You don't want to regret your life. Life is too short. We live once. And if we don't gonna live our dreams today, who will? A fala dela é impressionante, né? E tem algumas coisas que eu gostaria de pontuar com vocês para a gente finalizar o nosso encontro. Galera, assim, uma mulher que se divorciou. A lei do divórcio só é aprovada na África do Sul em 1995, com Mandela. Né? Uma mulher que se divorciou para ficar com uma outra mulher. Meninos, até 1998, relações LGBTQIA+, na África do Sul eram proibidas, né? Uma mulher que se tornou bailarina, cara, isso é emblemático, uma mulher negra que se tornou bailarina, né? Então, ela fala de coisas positivas, como o conceito de liberdade, poder ir e vir. Entretanto, muito disso ainda estava muito relacionado à existência do Mandela. O grande temor que existe na África do Sul é de que a morte do Mandela cause uma ruptura social, porque o apartheid ele acabou na lei, mas ainda sim ele demonstra ou caracteriza muita violência no continente africano e sobretudo na África do Sul. Então existe ainda esse temor lá na África. For me, I think I'm a strong woman. Acerca, moçada, justamente desse lance do pós-apartheid. As perguntas que eu faço a vocês para a gente finalizar, né? A primeira geração a crescer sem a segregação é essa da Mamela, tá? Essa segregação pertence ao passado? Não. Você ainda tem problemas muito graves, como, por exemplo, herança familiar de pobreza, corrupção, desemprego, né? Obstáculos ainda muito pesados, né? O racismo, como é que ele funciona hoje? Né? Apesar da herança de Nelson Mandela, né, meninos e meninas, a democracia permanece debaixo de uma nuvem de descrédito, né? Os jovens não acreditam que o país vai melhorar, sacou? Inclusive, você percebe isso na participação dos jovens, né, no processo eleitoral. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, para a gente finalizar, que pode ser inclusive uma temática ligada, meninos e meninas, a uma redação, tá, da UNB. O que significa nascer livre? O que significa estar livre? Esses jovens, meninos e meninas, de alguma forma, eles podem nos ensinar um pouco sobre isso. Mas Flávio, a gente já nasceu livre, né? Mas a gente não é a primeira geração, né? A primeira geração livre do apartheid, moçada de negros, é essa geração africana. Beleza? Então esse é um ponto importante. Na aula que vem a gente já começa a falar sobre a Ásia, tá certo? Um beijo no coração de todo mundo. Alguma dúvida? Desculpa me estender um pouco mais, porque eu precisava findar Tchau, professor. Obrigada pela aula. Valeu, tamo junto, menino. Valeu. Tchau, tchau pra vocês. Fiquem na paz. Valeu demais, velho. Valeu. Valeu, Julinha. Valeu, Claudinha. Tchau, Lala. Tchau, Mar. Valeu, Manuela. Valeu, Marisa. Beijo, beijo, beijo. Bom final de semana pra todo mundo, tá certo? Tamo junto.